Hoje nós vamos falar sobre um tema que é o que a ciência tem a dizer sobre o século XXI. Fraternidade Crística é um canal no YouTube e também um site que trata de espiritualidade. Mas nós defendemos que ciência e espiritualidade devem seguir juntas em todos os ramos do saber, com uma abordagem crística, evolucionista e não criacionista. Embora não dialoguem entre si, as previsões científicas objetivas, com fundamentação matemática, e as profecias apocalípticas, subjetivas, mediúnicas, elas convergem ambas para semelhante cenário planetário neste século XXI, por mais incrível que possa parecer à primeira vista. Independente de ambas estarem basadas em fontes de referência radicalmente diferentes. Previsões e profecias são acontecimentos possíveis, mas não determinados. Podem ou não acontecer. Nesta conversa que teremos hoje, nós vamos tratar das projeções para o século XXI do ponto de vista do IPCC, que é uma sigla em inglês para Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas. É um organismo que foi criado pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, há 30 anos. Desde então, centenas de cientistas participam anualmente de conferências sobre o clima em vários países do mundo e atualizam seus relatórios sobre as mudanças climáticas no planeta, seus potenciais impactos no ambiente, na sociedade, na economia, e sugerem mecanismos de como desenvolver mundialmente uma nova lógica de mercado baseada na economia de baixo carbono. Nunca, na trajetória da humanidade, milhares de cientistas da quase totalidade dos países comprometeram-se, como agora, a estudar as metas de sobrevivência ou os meios de sobrevivência da vida na Terra e como reduzir as emissões de gases de efeito estufa responsáveis pela mudança climática e pelo aquecimento global do planeta. Acontece que as previsões da ciência têm confirmado as teses espiritualistas que justificam o título do livro em que nós nos baseamos, que é Século XXI, Fim da Civilização Anticrística. Será que estamos atravessando as três margens da ponte que conecta ciência e espiritualidade? Para atualizar a gravidade dos alertas vermelhos que a ONU tem emitido com frequência, eu sugiro que nós comecemos uma reflexão sobre estes últimos 5 anos. 2014, Japão. Na Conferência sobre o Clima foi apresentada a conclusão do 5º relatório sobre as mudanças climáticas. Numa frase eu vou te sintetizar um enorme relatório. O mundo caminha para uma UTI. É fantástico. São 2.000 páginas, avaliando mais de 12.000 artigos científicos com o objetivo de produzir um consenso sobre as causas e efeitos das atuais mudanças climáticas e que estratégias de mitigação adotar para que nós nos adaptemos a um clima mais quente, porque ele virá com absoluta certeza. A elevação da temperatura média na superfície do planeta ocorre devido a um rápido aumento do dióxido de carbono, que é o chamado CO2, e outros gases de efeito estufa, lançados na atmosfera, provenientes principalmente da queima de carvão, petróleo e gás. Essas emissões já estão causando um impacto significativo para a vida das pessoas e a natureza, ocorrendo em todas as regiões do mundo, dos equadores aos polos, das montanhas aos litorais. Tais fenômenos, projetados até o ano 2100, vejam, só faltam 80 anos. É muito pouco tempo para que tudo isso aconteça. Esses fenômenos apresentam-se em um dramático conjunto de evidências, como, por exemplo, o aumento do nível do mar, a acidez dos oceanos, o que provocará uma grande escassez na pesca, redução da extensão e da espessura do gelo nos polos, norte e sul, ondas de calor, tufões ou furacões ou ciclones, enfim, fortes chuvas, inundações, secas, perda de produtividade agrícola, aumento dos fluxos migratórios humanos,
maior risco de guerras e conflitos sociais. O quadro é realmente dantesco. Nas recomendações finais, o relatório enfatiza a necessidade urgente dos governantes defenderem fontes alternativas de energias renováveis, como a solar, a eólica, a hídrica, a fotovoltaica, biocombustíveis, etc., para promover e também promoverem o reflorestamento e reduzirem o desmatamento, para evitar que a temperatura do planeta aumente entre 2 graus e 4,8 graus centígrados, acima dos níveis pré-industriais, que é sempre a referência do aquecimento planetário. Se essas metas não forem alcançadas antes de 2100, o planeta enfrentará uma grande catástrofe. Eu gostaria de provocá-los com uma pergunta. É essa a herança que nós queremos deixar para nossos filhos e netos? Vamos dar um salto. Falei de 2014 e vamos passar um ano. 2015. Paris. 21ª Conferência Mundial sobre Mudanças do Clima. É a chamada COP21, é uma conferência entre as partes número 21. 175 países, de um total, até o ano passado, de 193, ou seja, quase a totalidade do mundo, assinam um acordo para limitar o aquecimento global. Declarou, então, o ex-presidente do IPCC, que a mudança climática está afetando pessoas em todos os 7 oceanos e em todos os mares, graças à queima de combustíveis fósseis, principalmente petróleo e carvão, desmatamento e outras atividades humanas. Disse ele, nenhum habitante deste planeta ficará livre. Há 95% de certeza científica que a mudança climática se deve à atividade humana. 2 anos depois, 2017, junho, então eleito nos Estados Unidos, Trump, presidente do 2º país mais poluidor do mundo. O primeiro é a China. Ele anuncia a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, assinado por seu antecessor Barack Obama. Motivo? Seu governo, negando as evidências científicas, pretende desenvolver as 2 matrizes energéticas mais poluidoras do planeta, o carvão e o petróleo. 2018, Polônia, agora em dezembro do ano passado, fazem apenas 4 meses, 5 meses, né? A COP24, que é a cooperativa entre as partes, número 24, a 24ª Conferência sobre o Clima, teve seu início com a apresentação aos delegados do último e chocante relatório do IPCC, desse painel sobre o clima, segundo o qual a humanidade tem apenas 12 anos para cortar emissões de 48% desses gases de efeito estufa, se ela quiser cumprir a meta de Paris estabelecida em 2015, de limitar o esquentamento da Terra abaixo de 2 graus centígrados ainda neste século, e evitar as consequências muito mais graves para as pessoas, para os ecossistemas e para a economia global. Os desastres estão se acentuando nesses primeiros anos do século XXI, como as ondas de calor na Europa, enchentes na Inglaterra, incêndios florestais e tempestades nos Estados Unidos, seca na Amazônia e na Austrália, enchentes na Ásia, atividades vulcânicas na Itália, na Islândia, no Chile, no Havaí, tsunamis no Sudeste Asiático, atingindo inúmeros países, principalmente a Indonésia e o Japão, causando centenas de milhares de mortes. Aliás, cientistas publicaram recentemente na revista Science que o terremoto e o tsunami que alcançaram a costa japonesa em 2011 aumentaram a pressão sobre o magma do Monte Fuji, o que significa que esse vulcão apresenta um grande potencial de entrar em erupção, pondo em risco a vida de 8 milhões de pessoas que vivem em Tóquio. O Monte Fuji é o ponto mais alto do arquipélago japonês, com quase 4.000 metros de altura, e agora, em 2013, foi declarado pela Unesco Patrimônio da Humanidade por ser considerado um lugar sagrado e fonte de inspiração. Vocês se lembram daquelas lindas fotos, talvez a imagem mais emblemática do Japão, com cerejeiras em flor e o Monte Fuji ao fundo coberto de neve? Pois é, esta imagem vai continuar só na nossa lembrança, porque a neve do Monte Fuji praticamente derreteu. Bom, esses fatos são divulgados
em todas as mídias de comunicação social. Rádios, jornais, revistas, televisões. É tema obrigatório nas escolas desde o primário, ou deveria ser. E ninguém pode alegar ignorância sobre o grave momento que vivemos. Há excesso de informação sobre isso. Finalmente, agora recentemente, a Organização Mundial de Saúde adverte o óbvio, que os idosos, os doentes e os pobres são aqueles que mais vão pagar as consequências do aquecimento global. Claro, insolação, aumento da pressão sanguínea, aumento de infecções cardiorrespiratórias, devido à picada de insetos, que sempre se reproduzem muito mais nos verões mais quentes. Acesso cada vez mais difícil aos recursos naturais, aos alimentos, óbvio, tudo aquilo que nós sabemos. Quais são as principais conclusões se nós pudéssemos fazer um passeio sobre o IPCC? Bom, nós podemos examinar sob vários ângulos. As previsões da ciência não são profecias cabalísticas, são previsões científicas para este século XXI. Restam apenas, se imaginarmos, estamos no começo de 2019, restam apenas mais 80 anos. A premissa é que o aquecimento previsto e o aumento da população mundial reduzirão a quantidade e a qualidade da água potável disponível, tanto na superfície como nas camadas abaixo do solo. Vamos dividir essa informação do IPCC em alguns tópicos, só para a gente trabalhar um pouco mais linearmente essas informações. Comecemos por elevação do nível do mar e degelo no Ártico. Na previsão mais otimista, o nível do mar se elevará 91 centímetros até o final deste século, podendo inundar regiões costeiras do planeta e destruir pequenas ilhas, inclusive ilhas-estado. No pior cenário, traçado pelo IPCC, é provável um Ártico sem gelo no verão até meados deste século, porque essa região está se aquecendo a uma taxa 2 vezes superior ao resto do mundo. Veja, se estamos tomando como referência praticamente agora 2020, então faltam apenas 30 anos para chegar a esse estágio. E entre 2030 e 40, ou seja, daqui a mais 10 ou 20 anos, supõe-se que o Ártico esteja absolutamente navegável. O Ártico ser viável é motivo de grande comemoração para as empresas de petróleo e mineradoras, porque estima-se que só debaixo dessa região haja 22% de todas as reservas mundiais de petróleo e gás. Alegria de uns, a tristeza de outros. Em relação à Groenlândia, talvez a maior massa de gelo do Ártico, a velocidade da perda do gelo nessa região está aumentando rapidamente. E se a camada inteira derretesse, poderia haver um aumento de 6 metros no nível dos mares. Isso equivale a uma altura de um prédio de 2 andares. Que cidades costeiras não seriam atingidas? Praticamente todas. E olha o nível em que isto poderia acontecer. Provas disso, agora recente, no verão de 2017, foi o primeiro ano em que a passagem norte que liga o Oceano Pacífico e o Atlântico ficou totalmente livre de gelo, permitindo o tráfego marítimo. E em janeiro do ano passado, 2018, pela primeira vez no mundo, um navio-tanque comercial atravessou no inverno a rota marítima que contorna o norte da Sibéria. Então, olha como o espaço que os oceanos vão ocupando à medida que o gelo vai desaparecendo. Enquanto o oceano e a atmosfera se aquecem, o gelo marinho ártico encolhe e recua. E o derretimento desse gelo, do gelo ártico, ameaça toda a costa americana. Talvez o lugar que nós no Brasil mais conheçamos, mais visitemos, seja Miami. Então, Miami está excepcionalmente vulnerável por causa da sua geologia singular. A cidade está construída sobre pedra calcária, porosa, e esse fato permite que o mar, elevando-se, encharque as fundações da cidade, suba pelos canos e ralos, invada as reservas de água doce e sature a infraestrutura. Eu acho que vale a pena a gente ir a Miami mais rápido, hein? Vamos passar para o outro extremo do planeta, vamos lá para o sul. Falamos do Ártico, vamos falar agora da Antártica, do Polo Sul. Os dados de satélite também mostram que a maioria das geleiras da Península Antártica estão encolhendo aceleradamente por ano, assim como derretem também as geleiras em montanhas, nos Andes, nos Alpes, no Himalaia. E o derretimento no gelo dos polos, do gelo nos polos, é o maior responsável pela elevação do nível dos oceanos. Isso tem implicações. Vejamos, a foz dos rios, ou os deltas fluviais do mundo todo, são muito vulneráveis
ao efeito desta elevação dos níveis dos mares, com agravante de, quando isto acontece, as áreas próximas são salinizadas e deixam de ser cultiváveis, portanto, tornam-se estéreis. Entre as regiões que sofrerão maior impacto nesta elevação do nível dos oceanos, estão algumas que nós conhecemos muito. Exemplo, Londres, na Inglaterra, Veneza, na Itália, Boston, Filadélfia, Baltimore, Miami, Nova York, Nova Orleans, nos Estados Unidos, Guayaquil, no Equador, algumas cidades chinesas, Guangzhou e outras, Mumbai e Calcutá, na Índia, entre as mais populosas, Ho Chi Minh, no Vietnã. Veja, esse é um fenômeno que vai atingir todo o planeta. Se isto acontece, qual é a consequência? É uma erosão nas cidades costeiras. Em algumas partes do globo, o solo em cidades costeiras está cedendo 10 vezes mais rápido do que a elevação do nível da água. E as causas geralmente estão relacionadas a uma extração da água potável do subsolo. Isto aconteceu em Tóquio e em Veneza. Eles passaram a importar água potável de outras regiões, senão suas cidades estariam razoavelmente condenadas a um grande problema. No delta do Ganges, é o maior delta do mundo. O rio Ganges, que nós cansamos de ver assim, aquelas cerimônias todas hindus, de batismo, de morte, de tudo, que drena grande parte da água proveniente dos rios que descem do Himalaia. Os alicerces de tijolo da Baía de Bengala estão partidos ao meio, e os campos, antes totalmente cultiváveis e produtivos, agora estão se tornando estéreis, polvilhados de sal. Bangladesh é o caso mais grave. A extração de água potável para abastecer a população, já que os rios estão poluídos demais, faz a terra ceder. Assim, enquanto o nível do mar está subindo, algumas cidades bengalesas estão afundando. Vejamos do ponto de vista da gravidade dessa situação, só tomando Bangladesh como exemplo. O Centro de Estudos Avançados de Bangladesh estima que entre 18 e 50 milhões de bengaleses poderão fugir do país até 2050. Faltam apenas 30 anos. Se a situação se agravar, e vai se agravar. Bangladesh é o 8º país mais populoso do mundo, com 160 e tantos milhões de habitantes. Acontece que 50% da população de Bangladesh não sabe ler ou escrever. Então, vamos fazer uma pergunta entre nós? Não precisamos responder. Que países do mundo abririam suas fronteiras para abrigar milhões de imigrantes climáticos ou foragidos de guerras, principalmente se não tiverem nenhuma qualificação profissional, no mundo cada vez mais tecnológico? 18 a 50 milhões é fantástico este número. Em parte de Jakarta, por exemplo, capital da Indonésia, o solo cedeu 2,5 metros nos últimos 10 anos. E ele afunda a 25 centímetros por ano. Ho Chi Minh, na maior cidade do Vietnã, antiga Saigon, bem como Bangkok, capital da Tailândia, cuja população metropolitana tem mais de 20 milhões de habitantes, e uma série de outras cidades costeiras podem chegar a essa mesma situação de patamares abaixo do nível do mar até o final deste século. No Brasil, há um bairro afundando também, num ritmo menor, no estado de Alagoas. E o mesmo acontece em regiões da Baixada Santista, aqui no estado de São Paulo. É o caso de boa parte do território da Holanda, não é à toa que é chamado de Países Baixos, né? A erosão do solo e a elevação do nível do mar estão ocorrendo ao mesmo tempo e contribuem para inundações cada vez mais graves. Ora, se as terras tornam-se menos cultiváveis, nós temos um desdobramento, a escassez de alimentos. As maiores consequências da mudança climática sobre a segurança alimentar se observarão em zonas mais pobres, é sempre óbvio. Em zonas como a África, o Sudeste Asiático, onde a maior parte da população rural vive de uma economia de subsistência, planta e come para viver. A falta de alimentos e os eventos climáticos extremos provocarão um aumento dos fluxos migratórios e dos conflitos entre povoações nas zonas menos desenvolvidas. O raciocínio é sempre óbvio, porque é sempre assim que acontece. O relatório do IPCC alerta governos sobre possíveis danos à produção de alimentos que podem ser evitados com investimentos na biotecnologia e em técnicas que possibilitem um plantio de qualidade em áreas já degradadas, sem necessidade de mais desmatamento. Olha que maravilhosa lição para o Brasil. 17% da floresta amazônica já foi desmatada. E continua essa festa das motosserras trabalhando lá todos os dias. Se aumenta a população, há um escasseamento da alimentação, há um polvilhamento de sal em áreas cultiváveis, próximas do nível do mar, a consequência é escassez de água doce. Imagine escassez. Se voltar na sua casa
água doce por uma semana, imagine o efeito que se provocará. Imagina meses e anos. Os efeitos do desmatamento em larga escala na Amazônia, seja para o extrativismo madeireiro, pastagem ou extensão da agricultura, pode mudar o equilíbrio hídrico e a redistribuição de umidade, não só no Brasil, mas também na América Latina ou em todo o planeta. Secas, como as que aconteceram em 2005 e 2010 no Amazonas, e a enchente de 2009, o inverso, poderão se tornar cada vez mais comuns. Vale mais uma pergunta. O que houve? Foi o aquecimento global, o desmatamento ou emissões de CO2? Uma boa pergunta, né? O fato é que nos últimos 100 anos não há qualquer registro de acontecimentos semelhantes. A intensidade da seca em vários rios, e principalmente no Rio Negro, que passa próximo a Manaus, chegou a um nível tão baixo que expôs pela primeira vez hieróglifos no seu leito, que podem ter sido feitos há 5, 6, 7 mil anos atrás, por civilizações no Amazonas que nós não conhecemos. Você se lembra dessa informação que saiu nos jornais? É óbvio que se houver determinada política ou determinação política, o Brasil pode crescer economicamente, reduzir as emissões de CO2, reduzir a taxa de destruição da floresta amazônica, buscando um modelo que alie desenvolvimento social e preservação ambiental. Claro, este é um grande desafio. Se nós não reduzirmos as emissões de queima de combustível fóssil, que é a principal forma de emissão de gases de efeito estufa, nós pagaremos um preço muito alto, mesmo se nós reduzirmos o desmatamento a zero. Eu não entendi. Você fez uma pergunta, o que nós podemos fazer? Não podemos fazer nada? Eu gostaria de responder a essa pergunta, que imaginei que você talvez fizesse. Nas eleições, nós alguma vez nos preocupamos em eleger apenas políticos comprometidos com o meio ambiente, com o bem-estar social, com o futuro sustentável dos nossos filhos? Veja, nós somos todos responsáveis. Essa escassez de água doce não se manifesta apenas através de lençóis freáticos minguantes, rios mais secos, lagos que encolhem e águas altamente poluídas, mas também reflete-se em conflitos sociais, de novo problema, pelo acesso à posse das fontes de água. No Brasil, é uma exceção. O Brasil detém 12% da água potável do mundo e sempre foi apontado como uma das regiões do planeta onde haverá menos riscos de falta de água neste século. O Amazonas despeja no Oceano Atlântico aproximadamente 18% do fluxo de água doce de todos os rios do mundo. Há muita água, sim, mas ela está mal distribuída. Cerca de 80% fica na região amazônica, onde vivem apenas 5% da população. Os outros 95% dos brasileiros, 95%, precisam dividir os 20% que restam. Recentemente, uma pesquisa feita pela ONG SOS Mata Atlântica demonstrou que essa situação é agravada porque 40% dos 96 rios ou lagos das regiões sul e sudeste, as mais populosas e ricas do país, apresentam qualidade ruim ou péssima. Quanto mais próximas essas fontes estão dos centros urbanos, mais poluídas, pior a situação. Isso prova que a abundância é uma ilusão. Um relatório internacional publicado pela Universidade das Nações Unidas, com sede no Canadá, adverte que em 10 anos, 48 países e uma população de quase 3 bilhões de pessoas terão escassez de água doce. Para finalizar este item que nós estamos abordando, vamos falar de um tema que nos é muito comum no Brasil. Um dos principais problemas apontados é o da corrupção no desenvolvimento da infraestrutura aquífera e sanitária. Estima-se em 30% o desvio de recursos financeiros. A corrupção não é apenas um ato criminoso, ele é um atentado contra a humanidade. É isso que nós temos que ter consciência ao votar, ao escolher, ao nos posicionarmos na sociedade em que vivemos. Você sabia que dá para medir o volume total de água doce utilizado ao longo de toda a cadeia produtiva para produzir os alimentos que nós consumimos? É o conceito de pegada hídrica, criado em 2002 por um pesquisador da Unesco. Ele estimou que 22% do consumo global de água doce estejam ligados à produção de commodities de exportação, ou seja, existe um volume de água potável embutido em todos os produtos que consumimos ou importamos ou exportamos. Eu vou dar alguns exemplos. São necessários 300 litros de água doce para produzir 1 litro de cerveja. 1.000 litros de água doce para 1 litro de leite. 1.600 litros de água doce para 1 quilo de pão integral. 1.800 litros de água doce para 1 quilo de açúcar de cana.
2.500 litros para 1 quilo de arroz branco, 10.000 litros para 1 quilo de algodão e 15.400 litros de água doce para 1 quilo de carne bovina. Essa é para nós termos uma relação que nada é de graça. Eu acho que a gente pode ir caminhando para o fim da nossa conversa, sempre voltando para o aspecto assim da gravidade da situação, quando envolve a nós, seres humanos. Vamos falar de conflitos e migrações. As migrações estão aí nos jornais todos os dias, expondo o drama humano dos que fogem das guerras, dos que fogem da seca, na travessia da África para a Europa e assim por diante. Então, de acordo com o relatório do IPCC, a mudança climática também aumenta a chance de conflitos violentos entre grupos, na forma do quê? De guerras civis ou entre nações. Isso já ocorre entre o Egito e a Etiópia pela posse das águas do rio Nilo, por exemplo. Conforme se extrai mais água dos rios, muitos já nem chegam mais ao mar. Resultado? Fome, migrações em massa, quase sempre com consequências trágicas em milhares de vidas. Em resumo, o combate à pobreza será muito mais difícil. O impacto dessas mudanças resultará num aumento da desigualdade entre ricos e pobres, jovens e velhos, homens e mulheres, mais fortes contra mais fracos. Alguns lugares terão água demais, enquanto outros terão muito pouco acesso à água potável. Esses riscos afetarão o preço, a disponibilidade de alimentos, as doenças, os empregos e, com absoluta certeza, afetarão a paz mundial. Esta é uma visão da ciência sobre esses tempos que estamos vivendo e suas projeções para as próximas décadas até o ano 2100. As profecias mediúnicas também tratam deste século, suas causas e consequências, profetizando-o como o século final dos tempos de afastamento da moral do Cristo. E nós defendemos que ciência e espiritualidade devem caminhar juntas em todos os ramos do saber, e que as religiões que não acompanham o avanço da ciência ficam estagnadas e credenciam-se à extinção. Futuramente, a religião do homem será a ciência espiritualizada, transformada na mais legítima manifestação da fé raciocinada, como disse Allan Kardec. Em nosso próximo encontro, eu vou abordar o século XXI, mas sob o ponto de vista das profecias apocalípticas, e tentar responder a seguinte pergunta: o que o Apocalipse tem a dizer sobre o século XXI? Se você concorda com essa linha de raciocínio em que nós estamos identificando o mundo em que vivemos antes de falar do mundo que queremos, nos acompanhe. Na próxima reunião, estaremos tratando o que dessa vez falamos sobre do ponto de vista da ciência, falaremos do ponto de vista das profecias mediúnicas. Espero você que aperte aquele botãozinho, que nos acompanhe no site fraternidadecristica.com.br ou através do YouTube também Fraternidade Crística. Até a próxima e obrigado.